Agora vamos até Pernambuco, porque o MPF denunciou os sócios do grupo João Santos, um conglomerado de mais de 40 empresas por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia aponta que os 2 irmãos envolvidos no esquema eram responsáveis pela movimentação de recursos de origem criminosa. Olha só. Um império que começou a ser construído na década de 30 e desde então não parou de crescer. O grupo João Santos, desde sua fundação em 1934, tem negócios em Pernambuco e em vários estados do Brasil. São mais de 40 empresas. Um patrimônio herdado por pelo menos 3 gerações da família. Ao mesmo tempo que a fortuna aumentava, cresciam também as dívidas, o que rapidamente chamou a atenção das autoridades. Primeiro foi o Ministério Público do Trabalho. Funcionários do grupo alegavam que não estavam recebendo os salários e que as empresas não recolhiam o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Eu ingressei com a primeira ação civil pública em 2016 contra 12 empresas do grupo. E aí eles confessaram que deviam essas verbas trabalhistas e nas audiências que a gente foi fazendo, tentamos acordo, eles ficaram de pagar naquele momento, lá em dezembro de 2016, e aí não pagaram, e eu recebi denúncias de pessoas, de membros da própria família do grupo, que estava havendo desvio de dinheiro. Então, na verdade, foi o débito trabalhista e o débito fiscal que gerou a representação para o Ministério Público Federal. A partir daí, as autoridades começaram a investigar as empresas do grupo. O Ministério Público Federal foi acionado e encontrou uma série de irregularidades. 5 denúncias foram apresentadas à Justiça Federal e, na primeira, foram descobertas dívidas que acumulam cifras bilionárias. Segundo a Justiça Federal, os crimes teriam ocorrido entre 2014 e 2019, mas há indícios de que a prática de sonegação fiscal já vinha acontecendo desde 2009. As principais violações que apontamos na denúncia se referem a crime contra a organização do trabalho, fraude a direito trabalhista especificamente, a organização criminosa e lavagem de capitais. O crime de sonegação tributária não foi objeto de denúncia, em que parece ter sido narrado, considerando que houve acordo entre o grupo João Santos e a Fazenda Nacional. Diante disso, a Polícia Federal deflagrou em maio de 2021 a Operação Background. Os policiais federais cumpriram 53 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Amazonas, Pará e no Distrito Federal. Houve, na ocasião, a quebra do sigilo fiscal e bancário de todos os envolvidos. A operação conjunta contou com a participação, além da PF, da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Segundo as autoridades, todo o esquema funcionava assim. As empresas do grupo João Santos não recolhiam os impostos e não pagavam as verbas trabalhistas. Para escapar das cobranças e evitar bloqueios das contas bancárias, os sócios, diretores e pessoas envolvidas transferiam o patrimônio por meio de empréstimos e doações para filiais de fachada, que tinham como donos os mesmos sócios laranjas indicados pelos diretores. Essas empresas não tinham débitos inscritos em dívida ativa. Ao mesmo tempo, eles abriam contas em vários bancos com titularidades diferentes para transferir o dinheiro e dificultar o rastreamento dos valores desviados. Você gera uma falsa movimentação financeira, econômica, e a partir daí você consegue elidir o pagamento de direitos trabalhistas, porque esvazia os devedores oficiais de créditos trabalhistas, já que repassa para outras empresas cujo CNPJ não estão envolvidos nas cobranças trabalhistas. Esse é um ponto. E o segundo ponto é criar uma movimentação financeira que vai prejudicar, se medir os tributos, as bases de cálculo, e com empresas absolutamente fantasmas. As dívidas trabalhistas são da ordem de 60 milhões e meio de reais. Em 2023, 2 anos depois da operação, o grupo fez o maior acordo da história do país para quitar dívidas tributárias, que ultrapassavam 11 bilhões de reais. Deste montante, 270 milhões são referentes ao FGTS dos funcionários, valores que deixaram de ser recolhidos por mais de 10 anos. 60 milhões é só esse primeiro pedaço.
porque o débito fiscal já está em mais de 7 bilhões. Em janeiro deste ano, a Justiça Federal aceitou uma das 5 denúncias apresentadas pelo MPF e tornou réus 26 integrantes do grupo. Agora, todos eles vão responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os irmãos Fernando João Pereira dos Santos e José Bernardino Pereira dos Santos, sócios majoritários do conglomerado, foram apontados como líderes e principais articuladores do esquema. Na esfera estritamente criminal, as pessoas envolvidas estão sujeitas a penas, penalidades de privação de liberdade, além de pagamento de multa. Também estão sujeitos a ressarcir o erário sob o aspecto cível, e essa questão do ressarcimento ou de dano moral coletivo, inclusive, poderá ser demandado do próprio grupo que serviu de palco ao cometimento desses crimes. Todavia, é uma responsabilização de ordem cível. Até o fechamento dessa reportagem, a Justiça já havia aceitado 4 das 5 denúncias apresentadas.